Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo jóia. E vocês, como é que passaram a semana? Né? Um feriadinho aí, né? Umas semanas de folga. Eu vou ser sincera, eu senti falta da escola, viu? Foi tão pouco, mas, né? Tá acostumada naquele ritmo, grava aula e live o dia inteiro, né? Então, fez falta para mim. Mas tudo bem, vamos voltar aqui, né, no unidade 3, influência e confluência. Então ele traz uma reflexão aqui, né? Vocês já ouviram aquele ditado, quem conta um conto aumenta um ponto? Então, quem conta um conto sempre conta uma nova história, né? Se aumenta um ponto. E todo ponto tem uma história, uma história a respeito daquilo. Até mesmo a expressão artística, né, tem uma história. Será que existe algo sem história? Algo que não tem história? Não, a gente sabe que não, né? Se até um ponto tem uma história. E com relação à expressão artística, a gente sabe que, por exemplo, a expressão artística da nossa cultura, aqui da cultura brasileira, é um reconto de histórias, né? Tem uma história própria, é um reconto de história, histórias de confluências de culturas, de influências de culturas, né? De culturas que chegaram aqui num lugar que já existia, onde já existia uma cultura própria, que foi influenciada e que influenciou essas novas culturas e deram origem, então, à cultura brasileira, que é uma coisa assim riquíssima, genuína, né? Uma coisa inovadora, né? Por exemplo, a cultura brasileira com essa confluência de outras culturas aí, né? Esse caldeirão cultural saiu, criou-se a cultura brasileira, que é uma coisa assim ímpar, né? Não existe no mundo assim uma coisa tão diversa como a cultura brasileira. Então, aqui no capítulo, ele traz duas questões que eu vou ler para vocês, ó. Seria possível, observando os instrumentos e o contexto trazidos na imagem, supor que são imagens de tempos distintos e de história da história de um mesmo lugar? Porque aqui vocês então vão olhar para a imagem aqui da página 8, tá? Então, é a respeito disso. Depois, sabendo, no entanto, que a primeira imagem é de um antigo manuscrito europeu e a segunda é do Brasil, entendemos que são imagens semelhantes, em tempos distintos e de lugares diferentes. Mas apesar disso, ainda é possível afirmar que existe uma conexão entre ambas as culturas. O que elas têm de semelhante e o que elas têm de diferente? Então, são essas perguntas que ele traz aqui. Eu quero que vocês leiam com atenção e depois nós vamos falar sobre isso, tá? Pois aqui, capítulo 7, ó, semelhanças e diferenças. Uma velha e nova história. Então, a gente sabe que ali na Itália, a partir de 1520, que é em pleno Renascimento, alguns artistas eles começaram a buscar, né, outras maneiras de representação, quebrando, por exemplo, todas aquelas regras renascentistas de harmonia, de simetria, de organização espacial e da racionalidade renascentista. E eles foram chamados, então, né, de maneiristas. Acho que vocês até lembram ali, né, que a gente falou qualquer coisa do maneirismo, quando a gente falou lá do Renascimento. Então, o que, que foi o maneirismo? É uma maneira própria do artista pintar segundo as suas próprias ideias. Então, essa palavra ela vem do italiano, né, que é da palavra maniero, a palavra italiana maniero, e designa isso, né, que é um estilo ou uma maneira própria com que o artista realiza a sua obra. Então, nós já vimos dois pintores nesse estilo maneirista. Um é o Jacopo Robusti, né? E o outro é o El Greco. O Jacopo Robusti, né? O nome dele, na verdade, é Jacopo Robusti ou Jacopo Comin, mais conhecido como Tintoretto. Então, o Tintoretto ele tinha esse apelido porque o pai dele era tintureiro. Então, ele ficou conhecido como Tintoretto. Então, assim, ele morou assim muito tempo ali, a maior parte da vida dele em Veneza,
E ali em Veneza nós vamos ter a escola veneziana, né, com todas as características próprias dessa escola aí. Então, ele fez muitas pinturas, né? Inclusive muitas pinturas religiosas, que era muito comum aí nessa época. Mas além das pinturas religiosas, ele também fez obras mitológicas e retratos. Então aqui tem, aqui na página 10, a Última Ceia, que é uma obra que a gente conhece, por exemplo, nós conhecemos a do Leonardo da Vinci. Essa aqui, olhem a diferença, gente, é para a gente comparar, então, para vocês compararem. A Última Ceia do Tintoretto, aqui na página 10, né, com a Última Ceia do Leonardo da Vinci. Se a gente for, assim, analisar com relação à luz, a gente vai ver o quê? Que na Última Ceia do Leonardo da Vinci, que é um afresco. O que é um afresco? É uma pintura pintada numa parede. Né? Eles faziam uma camada de reboco, e quando o reboco ainda estava fresco, que é tipo do cimento, né? A gente fala cimentar, rebocar a parede, eles aplicavam uma camada de cal, e quando o cal, tudo isso ainda estava molhado, ainda sem secar, eles faziam o desenho, aplicavam a tinta, e quando secava, ficava ali pronto esse afresco. Por isso que fala afresco, que a base ainda estava molhada, né? E a tinta que eles usavam, aí, por exemplo, o Leonardo da Vinci, ele usou uma série de tintas aí, tanto que a Santa Ceia dele, ela se deteriora, assim, os técnicos, os restauradores, eles vivem ali mexendo nela, porque ele era, você sabe, né, aquele gênio curioso, então ele fazia testes e tal. Então a gente percebe que ela, a Última Ceia do Leonardo, ela tem assim uma iluminação geral, assim, né? A luz ela ilumina de uma maneira igual toda aquela representação. E aqui na Última Ceia do Tintoretto, o que nós vamos perceber? Que tem uma linha diagonal, né? Que ela sai aqui do canto inferior esquerdo e vai para o canto superior direito da tela. É uma tela grande, que era uma característica também na pintura dele. E ele vai trabalhar com luz aí, mas com luz direcionada, que é mais ou menos aquilo que a gente vai ver mais para frente ali no Barroco. Uma iluminação dramática, assim. Então ele joga a luz ali na cabeça de Jesus, que é onde ele quer que os nossos olhos se dirijam, né? Então é uma iluminação assim dirigida, né? Depois, o que a gente pode perceber também aqui que ele está falando? Que o Tintoretto, né, por mais diferente que ele seja aí da obra de todos os pintores renascentistas que a gente conhece, ele está comparando ele aqui com o Leonardo da Vinci, ele não desprezou aquilo que tinha sido criado no Renascimento, né? Ele sabia de tudo aquilo, né? Daquelas conquistas, da perspectiva, da simetria, do equilíbrio, da harmonia. Então ele se vale de tudo isso também para criar, né, e dar um passo e quebrar com todos esses paradigmas para criar a própria obra dele. O Renascimento, então, não foi o Renascimento que saiu da Europa, né? Agora aqui na sequência, foram os renascentistas que saíram da Europa. Então foram as pessoas, né? Os renascentistas, as pessoas que saíram lá da Europa. Porque o que aconteceu? Não só as artes se desenvolveram aí durante o Renascimento, mas também a ciência em vários ramos a ciência e o conhecimento se desenvolveram. Então, nessa passagem aí da Idade Média para a Idade Moderna, né? Quando acaba a Idade Média e começa aí o Renascimento, e daí a gente chama de Idade Moderna, os reinos da Europa eles estavam se estabelecendo. Então, por exemplo, Portugal e Espanha, eles desbravaram os mares. Por quê? Porque eles tinham ali em Portugal, tinha a escola de Sagres, eles tinham desenvolvido a bússola, o astrolábio. Dessa maneira, eles ganharam o oceano, né? As embarcações estavam assim novas, né? Ali em 1500 e pouco, 1500, quando eles chegam aqui na América, nossa, as embarcações eram perfeitas.
Mas depois a gente sabe que quando o D. João vem fugido de lá, as embarcações dele estavam caindo aos pedaços, né? Quando eles vieram em 1808 para cá, para o Brasil. Mas nessa época aí, né, em 1500, nessa passagem aí da Idade Média para o Renascimento, eles dominavam os mares, né? E quando eles chegaram aqui, os portugueses e os espanhóis, né? Eles encontraram, né, então, esse novo continente e viram aqui um lugar assim, onde eles podiam explorar, né, jazidas de diamante, de esmeralda, ouro. Eles viram que tinha muita coisa boa, o clima era próprio, né, para cultivar coisas que tinham um valor tremendo lá na Europa, como o açúcar, por exemplo. Então, no princípio, eles acharam que era foi uma exploração, mas depois eles viram que aqui era um lugar para ser colonizado, então logo eles começaram a investir um pouco aqui. Lá na Europa, tinha tido as reformas religiosas, então a Contra-Reforma, a gente sabe que foi um movimento da Igreja Católica para conter o avanço do protestantismo. Então, tinha sido criada a Companhia de Jesus, lá, fundada pelo Inácio de Loyola, né, que é um espanhol. Então, eles mandaram para o Brasil essa Companhia de Jesus, né, que foram os primeiros jesuítas que vieram para cá com o intuito de catequizar esses novos povos aí, né, que eram povos assim primitivos, que ainda não tinham assim, foi o primeiro contato que eles tiveram aí com o europeu, então eles logo de cara pensaram, vamos catequizar essas pessoas aí. Então, o Inácio de Loyola, ele tinha fundado essa companhia aí, que tinha essa missão de catequizar os povos das novas terras. Então, aqui no Aprimorando, o que que a gente vai ver aqui? Que quando o europeu ele chegou aqui, né, foi assim um encontro de culturas, um encontro de língua, um encontro de linguagem, um encontro assim que promoveu várias coisas, né, culturas com diferentes histórias. Então, o que que aconteceu no primeiro momento? Os europeus, eles devassaram assim os indígenas, né? Muitos indígenas morreram quando teve esse encontro cultural aí, porque os indígenas, eles são aqueles povos primitivos, assim, por exemplo, a primeiro contato com uma doença, eles não tinham imunidade nenhuma, assim, eles foram morrendo, sem falar, assim, que os espanhóis, principalmente, eles eram, assim, horríveis, né, eles matavam a troco de nada, sabe, tem histórias bárbaras, né, e o indígena, ele assimilou muito da cultura europeia, e ainda assim ele preservou muito da sua cultura e preserva ainda até os dias de hoje. Então, com toda essa devastação que teve aí de povos indígenas, a gente percebe que no meio dessas pessoas maldosas, aí tinha gente ainda que percebia que tinha ali uma coisa interessante, humana, né? Porque muitas vezes eles não consideravam o indígena, eles achavam que o índio era meio bicho, assim. Mas tinha gente que via que eles tinham propósitos iguais. Por exemplo, com relação às crenças, eles também tinham os seus deuses, né? Acreditavam. Eles tinham o que? As suas maneiras de comer, de fazer a sua comida, a sua organização social, as suas maneiras de dançar e de cantar. Eles tinham histórias, né, que eles contavam, então tinha muita coisa em comum. Com todas as diferenças, ainda tinha muita coisa em comum. Então teve grupos assim que se aproximavam com, com zelo dos indígenas, né? E não com aquela coisa de acabar com os indígenas como a gente sabe que existe até hoje, né? Hoje ainda a gente vê aí, né? Porque, gente, eles são os verdadeiros donos aqui da terra, né? Então, o europeu chegou com tudo, acabando, tomando posse, não querendo nem saber, sabe? Então, por isso que quando a gente vê projetos, né, como ele fala aqui, de proteção dessas culturas, de proteção da língua, proteção de todos as manifestações culturais do indígena, porque para manter uma coisa que é original daqui do Brasil, né? Que já estava aqui muito antes da chegada do europeu. Então a gente quase que é bárbara essa história, né? Muito triste, na verdade. Então existem projetos para preservar essas culturas, né? Para preservar a língua, para ensinar a língua para os mais novos, para que as línguas não se percam. E tem um trabalho aqui, né? De uma
música, que é a Marlui Miranda, ela faz um canto aqui, que é um canto de lamento de um indígena é, chamado Araruna, né? A canção se chama Araruna. E o indígena, ele se chama Aeore. Então, o que que é essa música aí? Ela é um canto, um lamento de um indígena falando da extinção da ararinha azul. Então, por exemplo, a gente vê que os artistas, eles se comovem com as coisas. Então, por exemplo, esse grupo, o grupo Mauaca, que é um grupo que trabalha muito com sons assim diferentes da natureza, cantos indígenas, tal, quando eles se propõem a fazer isso, já é no intuito de preservação dessas culturas. A Marlui Miranda também trabalha nesse sentido. Acho que vocês até lembram também do filme lá, né, da Ararinha Azul, né, que é um filme lindo, que ele trata do tráfico de aves, né, que a ararinha é levada lá para os Estados Unidos, depois ela volta ali no Rio de Janeiro. É um filme lindo, eu não lembro o nome agora desse filme, sabe que é Blue? Ah, não lembro agora, acho que se não me engano é Blue. Então, os artistas, gente, isso que eu quero deixar claro para vocês também, a voz dos artistas, ela é uma voz coletiva. Então, por exemplo, quando um artista ele está falando de um assunto, né, ele está representando a fala de muitas pessoas, da sociedade onde ele vive, da sua cultura ali, do pensamento do homem daquele momento. Então, a gente sabe que muitos artistas se comoveram por essa questão aqui da extinção dos povos indígenas, desse descuido por parte do governo, né, das terras demarcadas dos indígenas. Então, é para isso aqui que a gente vai olhar agora. Então, tem um exercício aqui na página 12, né, que vocês vão escutar, então, essa música aí que eu vou colocar na plataforma, né, tá aí na plataforma. Então, vocês vão ouvir, né, e vocês vão se inspirar para criar uma pequena história, né? Como você imagina que seja esse personagem aí, o índio, a Eori, com relação à arara azul. Então, eu quero que vocês escrevam, então, ó, produzam um texto curto para essa história e, se quiser, e conseguir elementos poéticos em sua construção, colocar elementos poéticos. Então, vocês podem também fazer, por exemplo, um desenho, tá? Mas tem que fazer a construção desse texto aqui, que tá pedindo aqui no finalzinho da página 12. Então, vou deixar isso de exercício para vocês, para depois a gente continuar a conversa lá na nossa live. Então, essa primeira aula já vou parando por aqui, para não me estender muito, né? Porque como é o nosso retorno, e depois a gente começa a falar aí como que foram os primeiros registros, né, por parte dos pintores aí desse novo continente descoberto, tá bom? Então, essa tarefa aqui para vocês, ouvir a música da Marlui Miranda, fazer um texto, né, dessa relação aí, como que vocês veem essa figura do índio com relação à ararinha azul, tá bom? Então, uma ótima semana para vocês, tá? Um beijo grande. Tchau, meus queridos.